Deus frustrou completamente a minha expectativa para esse ano, porque o meu coração estava no lugar errado. E se você também está frustrada com Deus, com suas expectativas não cumpridas, com os seus sonhos que ainda não foram realizados, com as promessas que o Senhor te fez e que ainda não se materializaram na sua frente, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu comecei o ano de 2025 com expectativas muito altas do que o Senhor iria fazer na minha vida. Isso porque tem algumas promessas que eu tenho fé que elas vão se realizar. Eu acredito em Deus, eu acredito no poder dele, eu acredito em tudo que ele falou sobre a minha vida, além de óbvio, de tudo que está nas Escrituras. Mas existem algumas coisas que precisam ser corrigidas antes de acontecer aquilo que o Senhor tem preparado para você. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu tenho vivido um processo de esmagamento muito longo, muito doloroso, que eu tenho aprofundado minhas raízes no Senhor plenamente, porque Ele permitiu que eu estivesse numa situação em que ninguém poderia me ajudar a não ser Ele. Não teria outro lugar em que me apegar. Sabe quando você tá no meio do mar e você não tem boia, você não tem bote, você não tem um barco, você não tem absolutamente nada ao que se apegar, sabe? Era literalmente desse jeito. Era não, é literalmente desse jeito em que eu me encontro, é nesse estado. E aí quando você não tem nada ao que se apegar, geralmente a gente tem a tendência a se apegar às promessas que o Senhor faz pra gente. Porque, além das milhares de promessas que tem nas Escrituras, quando nós criamos um relacionamento íntimo com o Senhor, Ele faz promessas individuais, sim. É nisso que eu creio. Se você não crê nisso, tudo bem, você pode crer de maneira diferente, mas é assim que eu creio. E a partir dessas promessas que são feitas a nós, do Senhor, elas são promessas de Deus, sim, mas nós não devemos nos apegar a essas promessas, porque elas não são mais importantes do que o próprio Cristo. E quando o nosso coração está no lugar errado, o Senhor, Ele dá um jeito de mudar a rota, de recalcular o caminho. No caso pra gente, tá? A gente pensa que Ele tá recalculando o caminho, mas na verdade tá seguindo só o fluxo da forma perfeita como Ele havia planejado. E aí, nesse caminho que a gente pensou que fosse pra um lado, mas na verdade vai pra outro, não sei se você tá entendendo, mas e esse caminho que é recalculado para nós. Porque para Deus tá tudo caminhando perfeitamente para Ele endireitar as nossas veredas. Mas pra gente, a gente imaginava que a promessa iria acontecer ali no caminho da esquerda, logo ali. Mas quando a gente tem essa mudança de rota, tem a quebra da expectativa, tem a frustração do que o Senhor iria fazer, de acordo com a nossa perspectiva, no momento que nós queríamos que Ele fizesse, passamos a ser frustrados da expectativa que nós colocamos. E quando eu falo nós, assim, eu tô falando muito de mim, porque tem me cortado profundamente. Eu tô experimentando esse ano um novo nível de fé que eu não imaginava que eu precisava experimentar, porque sabe aquela passagem de Ezequiel em que ele caminha um pouco e ele tá apenas na canela, e caminha mais um pouco e tá no joelho, e caminha mais um pouco e tá acima da coxa, caminha mais um pouco e tá na cintura. Então, assim, eu tinha uma expectativa, uma perspectiva de fé em que eu já estava submersa pelas águas, mas na verdade eu não tinha passado do joelho, talvez. Muito provavelmente eu não tinha passado do joelho antes ali do início do ano, em que as minhas expectativas foram completamente quebradas e frustradas. E naquele momento ali, no início de 2025, eu me vi como uma criança fazendo pirraça e não querendo conversar com o Senhor. E aos meus olhos naquela época eu só tava com muita raiva, porque não havia acontecido as coisas que eu imaginava que iriam acontecer do meu jeito, no meu tempo. Eu tinha muita certeza de que o Senhor havia me falado que iria acontecer nesse tempo. E por que Ele decidiu deliberadamente deixar eu me frustrar com a expectativa que na minha cabeça eu tinha colocado nele? Mas na verdade eu tinha colocado toda essa expectativa naquilo que Ele iria fazer. Não nele, especialmente. E aí eu me lembro que estava tão frustrada com tudo que tinha acontecido que eu falei, tá, eu confio em Deus, eu sei que Ele existe, não tem a mínima possibilidade de eu sair desse lugar que eu estou, que é como filha de Deus, obediente, buscando a santidade, buscando obedecer aquilo que Ele tem falado para obedecer, mas eu não quero falar com o Senhor agora, tá? E
eu me vi como uma criança, como a minha filha. Nem minha filha faz isso, mas como uma criança quando fica frustrada, quando fica com raiva de algo que o seu pai fez. E aí eu me lembro de que o Espírito Santo o tempo todo ele me convidava para esse lugar de intimidade, me convidava para o quarto, para fechar a porta, para voltar ao lugar de oração, porque era ali que ele iria me curar, era ali que ele iria endireitar o meu coração. Mas eu fugia desse lugar, eu falava, não quero falar agora, não quero falar sobre isso, porque ainda estava muito doloroso, estava muito dolorido pensar que as minhas expectativas foram frustradas, que aquilo que eu pensava que Deus ia fazer não aconteceu. Muito interessante quando eu olho para trás e quando eu penso nessa situação que aconteceu agora, porque eu consigo ver claramente que o Senhor estava tratando o meu orgulho, que estava tratando e endireitando o meu coração, colocando o meu coração no lugar certo, porque a minha expectativa não estava nele, na pessoa de Cristo Jesus, estava naquilo que Ele prometeu que iria fazer na minha vida. E quando eu olho para trás, eu vejo claramente assim, escrito tudo o que Ele falou. Era assim que eu estava fazendo com você, porque você precisava ser tratada nisso, nisso e nisso. Mas quando estava acontecendo, quando eu estava passando pelo processo, doendo muito, e eu não conseguia ver o poder do Senhor se aperfeiçoando na minha fraqueza, pela minha imaturidade, por pensar que eu já havia chegado num nível profundo demais e suficiente de intimidade que o Senhor me devia algum tipo de explicação. Mas Deus não precisa nos explicar absolutamente nada. Ele é e Ele faz o que Ele quiser. E quando as nossas vidas estão rendidas a Ele, meu amor, pode confiar, vai dar tudo certo. Mas no processo... Você vai pensar que o mundo tá acabando, tá sofrendo terremoto, tá vindo enchente, tá vindo vento forte, tá vindo o tempo todo algo diferente pra amadurecer a sua fé, pra te colocar no lugar certo. Mas isso foi algo que eu só entendi e principalmente aceitei com o meu corpo mesmo, de carne, de mente, de alma, porque nós somos seres espirituais, mas nós temos um corpo. Nós habitamos um corpo, então é natural que nós precisemos de passar pelo processo de amadurecimento. E muitas vezes nós estamos vivendo no meio de um furacão e a gente não está entendendo nada, porque os nossos olhos estão vendo apenas o momento presente, mas o Senhor tem pensamentos mais altos e melhores para nós e para nossa vida. E nós precisamos o tempo todo confiar no nosso Mestre, confiar no Deus da nossa salvação. Existem algumas coisas na sua vida que você está passando agora, mas você só vai entender daqui a meses, daqui a anos talvez. Porque o Senhor não deve explicação nenhuma para você. Eu sei que dói ouvir isso porque cortou em mim primeiro, mas eu precisava compartilhar essa verdade com você.